comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, reflexão, um lugar de não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E hoje eu estou aqui para compartilhar uma coisa pessoal e por isso que eu tive a ideia de trazer a convidada de hoje, né? Assim, se vocês me seguem lá no Instagram, @fialhocarol, vocês sabem que recentemente eu comecei a detectar algum tipo de ansiedade social na minha filha. E aí a gente conversou um pouquinho sobre mutismo seletivo. E eu comecei a estudar muito, pesquisei várias coisas, e através de uma psicóloga, na verdade ela é médica, de uma médica aqui nos Estados Unidos, eu cheguei ao nome da nossa convidada de hoje, Vera, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre o mutismo seletivo com a Vera hoje, para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas. Então, é um episódio super importante para mim, né? Assim, por conta do momento que estamos passando agora com a minha filha. Mas também espero que ajude vocês aí do outro lado, se esse for o caso, se esse for se você está tentando investigar, falar com o psicólogo, até mesmo entender o que é para saber identificar, né? Porque muita gente não sabe nem o que é mutismo seletivo. Então, hoje vai ser uma aula aqui, uma mini aula para nós. Eu vou tirar algumas dúvidas, mas primeiramente, Vera, seja muito bem-vinda ao Apegados. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, a sua trajetória, como que você chegou nessa pauta, né? Assim, o que que te fez trabalhar com mutismo seletivo? Ai, obrigada, Carol, pelo convite. É muito gostoso estar aqui com você. O nosso primeiro contato já foi tão caloroso. Espero que seja um contato de muitos, né? Um trabalho conjunto. Eu sou brasileira, né? Cresci em São Paulo, fui na USP, fiz a USP, vim para cá para pós-graduação. Trabalhei com a psicologia escolar aqui no começo. E depois eu fiz o PhD e comecei a trabalhar em clínica particular aqui na Flórida, depois de fazer postdoc, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com criança muito pequenininha, né? Sim. Ou com TEA, ou com TDAH, ou com ansiedade, e sempre gostando muito de trabalhar com crianças e a família. E aí começaram a aparecer casos de crianças com com sintomas que elas não falavam na escola e não olhavam nem para a professora nem para as crianças, mas chegavam em casa e falaram, eram super tagarelas na escola. E não havia muita informação sobre isso, né? Sim. E aí eu comecei a estudar e vi que antes era chamado mutismo eletivo, que as crianças elegiam, né, não falar, e depois passou para mutismo seletivo. E só em 2013 é que foi considerado um transtorno de ansiedade. Então, eu comecei a trabalhar mais e mais. Eu sou super CDF, eu faço pesquisa a respeito e fiz parte, né, da associação, faço parte da Associação Nacional. E quanto mais eu trabalho nessa área, mais gratificante é, porque inclui a escola, inclui os pais, inclui a criança. E quanto mais cedo a gente trabalha com a criança, mais resultados nós temos. E é algo que é muito não conhecido até recentemente. Agora já falam mais, também no Brasil falam, né? Mas eu acho que é algo que foi indo aos pouquinhos e se tornou uma das minhas grandes especialidades. Eu acho que pelo menos 90% da minha prática é de mutismo seletivo. Eu tenho. Quero começar com essa pergunta, porque assim. Eu falo muito, a gente fala muito aqui no Apegados sobre reconhecer o temperamento dos nossos filhos, entender e respeitar, né? Assim, permitir com que os nossos filhos se coloquem no mundo da maneira como todos nós temos uma maneira diferente de nos colocar no mundo, né? Assim, que é devido ao nosso temperamento. Algumas habilidades, sim, a gente pode desenvolver ao longo da vida, mas o nosso temperamento ele não muda, né? Então, assim, nós vamos nos apresentar as coisas que nos acontecem daquela maneira única que só nós temos.
Então, por exemplo, a minha filha, ela é uma criança mais introvertida. Dentro aí do esquema de temperamentos do Chesson Thomas, ela seria assim, devagar para aquecer, né? Ela chega num canto, fica um pouco mais retraída, mas ela sempre foi assim. O pai dela é assim, a avó dela é assim, né? Por parte de pai. Então, todos são muito dentro desse sistema um pouco mais introvertido, enquanto eu sou completamente oposto, né? Assim. Uhum. Então, eu inicialmente passei por um processo interno de tipo assim, eu preciso reconhecer que a minha filha, ela é outro, né, assim, outro ser humano, abraçar essa diferença dela mesmo, permitir que ela se coloque no Exatamente. mundo assim. Mas a minha pergunta é, até que ponto isso é o temperamento da criança, porque é uma timidez, porque é um traço alto aí de introversão, para o mutismo seletivo, né? Como que a gente reconhece o mutismo seletivo? O que é que ele é? Como que ele se mostra? Como fazer essa diferenciação? Ai, obrigado por compartilhar e depois eu quero conversar com você. Quantos anos tem sua filha? 4, vai fazer 5 em 4? setembro. Ah, mas melhor hora para trabalhar com isso também. Quanto mais cedo, melhor, né? Eu acho que a pergunta que você fez é muito importante porque o que que diferencia um diagnóstico de um transtorno e um temperamento, né? E Uhum, eu acho muito bom que você está falando de abraçar, né? O temperamento da criança, respeitar, ir para onde a criança está e saber. Quando que a gente decide que talvez tenha que fazer um trabalho mais intenso, né? Quando essa criança está mostrando sintomas ou está mostrando sinais, para não falar termos médicos, que esses sinais dela, esses sintomas que a gente fala, estão prejudicando essa criança no nível social, no nível emocional, no nível escolar mais tarde e todas as áreas, né? Educacional também mais tarde. Então, o que eu quero dizer com isso? Se uma criança tem um temperamento tímido e ela demora para aquecer quando vai num lugar e tudo mais, é o temperamento dessa criança. Mas ela pode estar falando com os amiguinhos, ela responde, faz pergunta para a professora, ela na pré-escola não tem acidente de fazer xixi na calça porque não quer pedir, não é que não quer, é que não consegue falar para ir no banheiro. Quando ela se machuca, ela não. Tem criança que nem chora quando machuca, de uhum, medo de ser o centro da atenção e de medo de ter que falar alguma coisa. Então, existe todo um contínuo, né, entre o temperamento mais retraído e um transtorno de ansiedade, nesse caso, que é o mutismo seletivo, que a gente vai definir de acordo com o nível de, de prejuízo que essa criança está tendo. Então, vamos pensar o que, que é o mutismo seletivo, né? Então, o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade, tá? Em que uma criança ela é requerida a falar em certos lugares e ela não fala, não se comunica socialmente também, com algumas pessoas em alguns lugares, que geralmente é na escola, com a professora, o professor e com os amiguinhos. uhum. Mas essa criança é uma tagarela em casa, fala com os familiares. Então, é algo que é dependendo da situação, do lugar e com a pessoa que isso está acontecendo. Isso é que define, isso não é dado a outras condições que podem criar esses sintomas também. Então, você fala para os pais, quando que eu procuro ajuda? Primeiro, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se eu já estou pulando, mas é muito comum, e eu não sei se aconteceu com você, dos pais não saberem que a criança não está falando na pré-escola ou na escola. Uhum, uhum, Por quê? Porque não estão criando nenhum problema. E os professores acham ela é tímida. Então, eles não falam imediatamente para os pais. Apesar da criança não estar respondendo, não estar perguntando, não estar brincando verbalmente com outras crianças. Então, eles não falam, não é porque não querem falar, porque não sabem que pode haver um problema. Por isso que é tão importante educar professores, pré-escolas, pais, avós, todo mundo, né?
E eu Então, sei essa é a que definição. dentro do DSM a gente fala que isso precisa estar acontecendo pelo menos há um mês, né, para a gente poder Exatamente. diagnosticar como mutismo seletivo. O que você falou, algumas coisas que você falou reverberou muito em mim, porque é, isso não aconteceu com a minha filha no caso de que as professoras não notaram, né? Assim, as professoras notavam quando ela era menorzinha, inclusive chamaram a gente conversou várias vezes, foi uma campanha, e mesmo assim, na época, isso não tinha me acontecido, assim, o insight de que era mutismo seletivo não tinha acontecido, e nem eles me trouxeram essa informação. Mas quando eu dividi nas minhas redes sociais, uma seguidora disse assim, Carol, inclusive, na minha escola, meu filho estava sem falar há 6 meses e ninguém entrou em contato comigo. Eu fiquei sabendo porque eu encontrei a mãe de um amiguinho que estava lá e aí a amiguinha ouviu a voz do meu filho e disse: Ah, ele fala? E aí eu disse: Como assim? Ah, porque na escola ele não fala, né? Então aí foi que ela foi investigar e descobrir que o filho não falava de jeito nenhum. Já faziam seis Exatamente. meses na escola e nenhuma professora, ninguém chegou para informar aos pais. E aí é complicado, né? Porque, como você disse, dentro de casa a criança é uma tagarela. Então, como que os pais vão saber se a Exatamente. comunidade onde essa criança não está inserida não tem essa informação? E aí, outra coisa que você falou que reverberou muito em mim foi um caso com a minha filha, inclusive. Ela, acho que na época ela tinha 3 aninhos, tinha acabado de fazer 3 aninhos, e nessa época ela falava pouquíssimo também na escola, muito envergonhada, muito ansiosa. A gente também teve um problema de separação, de ansiedade de separação muito grande. Quando o pai dela viajava, fazia longas viagens, ela ficava muito desregulada. Então, mas eu sempre muito atenta, mesmo muito atenta, eu perdi ainda essa janela, né? Mas ela, em algum momento na escolinha, na hora do descanso da manhã, ela ficou com vontade de ir no banheiro, mas não pediu para as professoras e a gente teve um acidentezinho, né, onde ela fez xixi na caminha e aí as professoras vieram conversar comigo e eu conversando com ela dentro de casa, ela disse: Ah, não, mas é porque é uma regra. Os professores falaram que na hora do cochilo não é para se mexer, né? Ah, Não é para falar nada. E aí eu fui lá, fui conversar com as professoras, e a gente teve que sentar e explicar para ela que não é bem assim, que ela pode. Mas isso aconteceu comigo, né? Assim, ela ficou tão tomada, talvez por uma ansiedade, mas também por ter internalizado, e as crianças elas são muito concretas, né? Ter internalizado essa regra de uma maneira que não posso. é, é Mesmo tudo ou nada, é uma é tudo ou regra nada. absoluta, que é Exato. bem comum em criança com ansiedade, mutismo seletivo. E você também mencionou que a gente chama, né, em psicologia e psiquiatria de comorbidade, né, que tem outras coisas que pode acontecer com o mutismo seletivo. Uma delas é a ansiedade de separação. Então, que também é lidada de uma forma bem semelhante, né? Sim, Mas que bom que você pôde ver logo quais eram os sintomas dela, né? sim. E assim, quando a gente, assim, na parte da psicologia, nós sabemos que crianças que têm um temperamento mais introvertido, elas são mais propensas a desenvolverem ansiedade, né? Assim, Uhum. transtornos de ansiedade, até mesmo existem estudos mostrando que também está relacionado com transtornos de depressão. Mas voltando para o mutismo seletivo, porque na minha cabeça eu tenho assim, isso vai ser algo que para sempre eu vou ter que estar atenta em relação à minha filha, né? Assim, a ansiedade dela e trabalhar isso como quase que para sempre. Mas quando a gente pensa quais são os fatores de risco para desenvolver mutismo seletivo, né? Assim, existe uma predisposição para desenvolver essa condição? Tá, primeiro eu vou falar algo, comentar o que você falou, que para toda a sua vida você vai ter que estar atenta à ansiedade dela. Uma das coisas que eu acho que é uns fatores que é bastante bom dessa área, de trabalhar nessa área, é que no mutismo seletivo, o mutismo seletivo, quando ele é curado, porque ele é curável, né? É muito raro ter um relapso, como tem em outros transtornos, tá? Sim, E outra coisa é que a mãe, né, a mãe, tal filho, apesar de você falar que existe muita no lado do seu marido, ansiedade,
a sua ansiedade a respeito da ansiedade Com dela também, certeza. né? Com certeza, tudo fica bem, fica tudo, uma vai alimentando a outra, mas existem pessoas que eu acho que eu tenho que voltar ao que você falou no começo, que tem a natureza mais internalizada e tem uma propensão de ser ansiosos, que podem continuar com essa tendência de uma vez que eles trabalham na ansiedade ou com uma fobia especial ou com mutismo seletivo, outra ansiedade social, até tem muita gente que tem ansiedade social e que acaba fazendo podcast como você. Mas eu acho que é importante saber que o temperamento pode continuar, mas o prejuízo diminui. Sim. Então, essa pessoa pode não qualificar por um diagnóstico de ansiedade mais, né? Então, a Sim. gente não pode pisar em casca de ovo pensando que vai acontecer. Agora, eu vou para a sua pergunta que tem a ver com quais são os fatores de risco, porque eu acho que você está usando termos bem científicos, porque você sabe que a gente não pode falar que algo causa um mutismo seletivo, né? No passado, inclusive no Brasil, ainda tem terapeutas que usam uma abordagem muito psicodinâmica ou de trauma, e acho que toda criança com mutismo seletivo tem um trauma associado com isso. 99% das crianças com mutismo seletivo não tem um trauma associado a isso. A gente tem que perguntar como profissional se existe um trauma, porque é algo que a gente tem que perguntar em qualquer situação. Sim. Mas quais são os fatores de risco? E quando você faz essa pergunta, você está perguntando quais coisas que podem contribuir, fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do mutismo seletivo. Por exemplo, o que você falou, ter uma história genética e também de passar, de aprender, né, como as pessoas reagem, de ansiedade. Então, se existe ansiedade, é mais ou menos 80% genético. Se nós formos ver história de família, que eu coleto geralmente a história dos dois lados da família, nós vemos que existe uma grande probabilidade de ter ansiedade, pelo menos num dos lados da família, e muitas vezes Nos mutismo dois. seletivo, que não foi reconhecido Ah, quando sim. os pais eram mais novos. Então, isso é uma das coisas. A outra é, existem estudos que mostram que crianças ou que falam a segunda língua, né, que a primeira língua, tipo português e na escola é inglês, que existe uma maior probabilidade delas desenvolverem mutismo seletivo. Eu quero clarificar que não causa mutismo seletivo, tá? Mas porque a criança fala uma outra língua em casa, que é a língua que os pais falam, a língua nativa, mesmo que ela tenha nascido aqui, pode aumentar a probabilidade de ter mutismo seletivo. Sim. Mais importante que isso é o fato que a família da criança tá não assimilada um pouco na sociedade onde eles vivem. Como há brasileiros aqui na Flórida, por exemplo, que só vivem entre eles e não conversam, socializam com outros casais quando as crianças estão crescendo e só falam português. Então, essas crianças não só têm essa probabilidade por causa da língua, mas também culturalmente e também de isolamento da família, de não se integrar com outras famílias. Tá, tem outros fatores também, que são outros transtornos, tipo a, de separação, né? Sim. O transtorno de separação, de ansiedade de separação. Tem transtornos de ansiedade social. Algumas crianças têm ansiedade social e mutismo seletivo. Sim. Algumas crianças não têm ansiedade social. Elas se expressam, brincam, não tem problema nenhum, mas elas podem ter mutismo seletivo. Então, existem certos fatores de risco. Eu acho que uma vez que a gente detecta algo cedinho, aí é mais fácil de tratar. Então, um risco que existe no mutismo seletivo é de não identificar, como você falou, as pessoas não conhecem. Que bom que você está falando disso com eu não sei quantas pessoas você tem no seu podcast, né? Para que possam espalhar
essa sabedoria do mutismo seletivo, porque o maior risco é quando não é tratado cedinho na vida, Sim, porque aí desenvolvem outros transtornos e aí fica bem mais difícil de tratar, porque o tratamento do mutismo seletivo não tem segredo, não tem, não tem forma de fazer é assim o assado, é uma forma bastante concreta, que é muito simples de fazer, e a melhor coisa é quando os pais e os professores fazem. E a psicóloga, em vez de fazer o trabalho no consultório, fica nos bastidores. Mas eu falo isso depois, se você quiser, sim. tá? A gente vai chegar no Ah, momento de. desculpe, eu só quero te dizer mais duas coisinhas a respeito do fator de risco, porque Certo. seria displicente de não falar. Existem crianças que também têm outros, e a minha pesquisa também mostra, tem outros transtornos de desenvolvimento. Às vezes é de fala, né, de articulação, então a criança sabe que ela está falando diferente e ela não fala, tá? Existe às vezes uma dificuldade de trazer as palavras para fora, mesmo em casa, às vezes. Se você faz uma pergunta direta e ela tem que responder, que tem uma dificuldade que é um processamento no cérebro, né, que faz com que a pessoa responda rapidamente. É mais comum em meninas do que meninos, tá? Uhum. E mais recentemente também a gente também fala de uma certa correlação entre o mutismo seletivo e o autismo, que tem várias similaridades, mas não é necessariamente um é o outro, mas Sim, podem co-ocorrer também, tá? certo. A gente vai entrar, sim, no momento da nossa conversa sobre tratamento, né, e algumas estratégias básicas do que pode ser feito, mas eu queria pontuar algumas coisas do que você disse, e uma delas é essa crença de que será que então meu filho tem um trauma, né? Assim, aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo e que gerou nele isso, e que na maioria dos casos não é relacionado, né? Mas foi interessante você falar isso porque na minha prática eu iniciei com crianças, a minha prática na psicologia, comecei atendendo crianças e adolescentes e era uma clínica escola e no primeiro ano de clínica escola, na verdade, nos 2 primeiros anos de clínica escola, eu recebi 2 casos de 2 meninos que não falavam absolutamente nada a sessão inteira. Chegavam lá, era assim, eu lembro que foi muito desafiador sustentar o silêncio, né? E É, aí, depois de um tempo, eles ficando um pouco mais à vontade, a gente vai desenvolvendo outras estratégias mais lúdicas, né, através do desenho, etc, etc. Foi descoberto que um desses pacientes estava sofrendo abuso sexual dentro de casa com o padrasto e que era de alguma forma era reconhecido pela mãe e velado pela mãe. Então, para ele, aquela realidade era tão insustentável assim, né, que ele não conseguiu, ele não conseguia falar nada. E aí, mas esse foi o desdobramento. E o outro caso foi de uma adolescente também, que eu lembro que eu recebi com mutismo seletivo, que tinha presenciado o assassinato do melhor amigo na favela. E aí, realmente, aquilo deixou ele muito desorganizado. Então, assim, existem sim casos relacionados a trauma, mas não é a grande maioria, né? Assim, porque às vezes, porque eu tive essas experiências, eu entendo que a nossa cabeça quer ir para o trauma, né? Assim, meu Deus, vamos justificar isso, e aí é muito fácil a gente ir para uhum. esse lugar mais trágico, mas que na grande maioria dos casos de mutismo seletivo não está relacionado ao trauma. E esse diagnóstico, Vera, ele é feito por uma psicóloga, não é isso? Esse diagnóstico é feito por uma psicóloga, eu acho que também uma fonoaudióloga pode fazer também. Ah, e o diagnóstico, existem questionários, né, que são feitos, mas na verdade o diagnóstico é muito fácil de fazer se você tem acesso a observar essa criança na escola, em casa, em outros lugares, né? Então não precisa de uma escala, sabe, como certos transtornos, como o Sim, TDAH também, a gente tem escalas, pode ser diagnosticado
sem escalas, mas é bom ter uma escala para ver o nível, né? No mutismo seletivo, os questionários, eu uso o Frankfurt, que está sendo traduzido para português, que eu estou traduzindo, mas existe o Frankfurt, existe o SMQ, que é de Los Angeles, e tem a Dr. Shipon Bloom também, que tem um questionário que é muito bem usado para fatores clínicos. Então, Sim, eu acho que não precisa de um questionário, mas precisa fazer o diagnóstico adequadamente. Como? Precisamos observar essa criança na escola, sem que ela saiba quem eu sou, assim que eu faço. Antes eu encontro com os pais, depois eu observo essa criança na escola e observo ela em casa também, ou com Zoom, ou então com outras situações. E aí fazemos o diagnóstico, mas também temos que fazer um diagnóstico diferencial, que é ver será que ela, por que será que essa criança pode ser que ela está mostrando sintomas de outro transtorno. Então, isso é sim. importante a gente também saber. Mas o diagnóstico tem que ser feito com observação, pode ser usado um questionário, e o critério é bem aquilo que eu falei no começo, que é uma criança que fala regularmente em casa ou com as pessoas, porque às vezes existe mutismo seletivo em casa e não em outros lugares. É Sim, raro, mas existe também. Então não vamos falar que toda vez fala em casa, né? sim, Cada caso é um caso, mas que fala em alguns lugares com algumas pessoas e não em outros lugares onde ela é requerida a falar, tipo na escola, tá? E esse um mês, você tem toda a razão de lembrar, porque às vezes uma criança muda de escola, vai para uma escola nova e ela não fala por quase um mês. Eu uhum, tenho uma filha que é advogada, que a gente passou, hoje ela é advogada em Nova York, e nós passamos um mês no Brasil, quando ela era pequenininha, e chegamos, ela foi numa escola. E ela sentou por uma semana e observou tudo que estava sendo feito e não falou uma palavra. Aí depois ela começou e nunca mais parou. Então foi o período de adaptação dela, sim, a volta do Brasil para os Estados Unidos. Nós morávamos em Iowa, então ninguém falava português. sim. E foi uma forma dela observar e depois falar. Então isso é importante saber do mês, né? Pelo que você falou, né, Vera, fica muito claro a importância da participação dos pais nesse processo, né? Assim, que os pais, eles têm essa carta na mão, eles podem fazer muito por essa criança no processo. Fala um pouquinho, a gente passando agora para essa questão do tratamento, fala um pouquinho do papel dos pais, dos professores, da comunidade, porque quando eu estava trabalhando isso, né, assim, estudando, investigando, eu percebi que é muito, que pede muito da comunidade, né? Assim, que todo mundo vai estar inserido nesse processo e que é claro que isso vai partir dos pais. Uma vez que os pais têm essa informação, eles vão levar essa informação para a escola, né? Como eu fiz, levar a informação para o professor de natação, para os pais dos amiguinhos que estão ali constantemente interagindo. Então, assim, todo mundo que está interagindo com essa criança Uhum. no dia a dia dela. E eu sei que existem algumas coisas diferentes, né? Assim, existe o mutismo seletivo, estágios do mutismo seletivo e estratégias que a gente pode usar. Umas das que eu lembro que eu olhei é que a gente precisa fazer o bridge down para bridge up, né? A gente precisa Uhum. construir essa ponte de onde a criança está, de baixo, para aí a gente ir construindo as habilidades dela, que é algo que eu falo muito aqui também, que é importante a gente fazer, né? Assim, encontrar a criança onde ela está e a partir daí nós vamos desenvolvendo essas habilidades para subir, para fazer esse bridge up. E aí É. outras coisas também, porque, por exemplo, eu percebo que é muito fácil. Primeiro, os pais que não têm essa informação, eles vão achar que a criança não está falando por birra, né? Ah, esse menino fala, fala, fala em casa. Aí chega na escola, não fala. Chega no tio, não fala. Ele não está falando porque ele não quer, isso é malcriação, e força essa criança a falar. Ou então diz: se você falar, eu te dou um chocolate, ou se você falar, Aham. eu te dou o tablet, ou se você não falar, eu tiro isso de você. É. E o quão importante é a gente desmistificar isso
para os pais, de uma maneira que eles entendam que o mutismo seletivo, ele não é a criança não falando porque ela não quer. Ela não está falando porque ela não consegue, porque ela está dominada por uma ansiedade que Exatamente. não faz com assim, que não permite com que ela fale. E É, colocar essa criança, essa pressão extra na criança, né, de se você não falar, então eu vou tirar isso, isso e aquilo. A criança então se sente ainda mais agredida, né? Assim, ela se sente ainda mais e tomada e ela não retrai mais. retrai mais, É, paralisa, né? é. Bom, eu acho que, novamente, acho que do jeito que você apresentou é a melhor forma de apresentar, que é nós temos ir onde a criança está. Então, quando a gente faz um plano de tratamento, a primeira coisa que a gente vê onde é que ela está. Então, nós fazemos uma tabelinha com quem ela se comunica, aonde se comunica, em que situação. Então, eu quero que você faça um triângulo, né? Que quem estiver escutando faz um triângulo. O triângulo é os três elementos, que é o lugar, a pessoa e a atividade ou situação. Certo. E tem um outro elemento que eu vou falar depois, mas esses três é isso. Então, você faz um baseline, como a gente chama aqui, né? Ela fala com a mãe em casa, em todos os momentos, fazendo qualquer coisa. Ela fala com a mãe na escola, quando a mãe vai almoçar com ela sozinha. Ou ela fala com a mãe no supermercado, ou no Uhum. restaurante, mas não fala com a pessoa que está servindo, está perguntando o que quer. Então, tudo isso a gente vai anotar para saber onde ela está agora. Só que eu vou te falar que eu não acho que a criança não tem as habilidades, se ela só tem mutismo seletivo, se ela tiver autismo também é diferente. Mas se ela tiver mutismo seletivo, ela tem habilidade. É uma forma da gente também diferenciar de autismo. É que ela não consegue. Ela Certo. sabe exatamente como interagir, como pedir para ir no banheiro, como pedir uma comidinha. É que por causa da ansiedade, ela não consegue, né? Então, o que acontece com crianças com mutismo seletivo que não praticam essas habilidades sociais cedo na vida, como você falou, a idade da sua filha, quanto mais velhas elas ficam, aí elas não vão praticando isso. Aí Sim. vai ter um déficit de habilidades sociais. Por isso que é importante fazer cedo. Os pais podem fazer isso, e eu já vi pais prometerem computador, uma viagem para Disney por uma semana, seja o que for, porque eles não entendiam. Mas o que é também importante é que professores não entendem e chamam de mal criada. Eu tenho uma Exato. criança que foi quase expulsa de uma escola católica aqui, porque a menina não estava movendo nem os lábios quando estavam na missa. E a professora, não o padre, a professora, ficou muito ofendida. Quando foi falar com o padre, ficou sabendo que essa criança tinha mutismo seletivo e aí aprendeu a respeito. Uhum. Então, eu acho que é um caso de realmente educação, né? Sim. E onde a criança está e começar a ver onde ela está. E esse triângulo é muito importante fazer. A Dr. Chipon Bloom também faz todo um questionário a respeito disso. E tem outro triângulo, né? O triângulo é o triângulo das pessoas que vão tratar: a criança, a escola e o terapeuta. A criança e a escola, a família. Mas é importante ter todo mundo junto, como você falou. Porque Sim. quem vão ser os agentes de mudança para essa criança são os professores e os pais, a escola. Porque eu tenho muitas das crianças que falam comigo e não falam na escola, esse tratamento não é bem sucedido, Sim. se elas falam comigo. Então eu vou na escola. O meu trabalho é o máximo não é feito dentro do consultório. É na escola e com os pais, tá? Sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou não, mas a base do tratamento a gente começa com onde essa criança está falando, com quem, em que situação. E Certo. aí a criança vem no meu consultório, eu observo a criança, eu vejo qual é o nível de resistência dela de uma pessoa nova, né? E daí a gente começa a ensinar os pais e os professores com qual a forma de interagir com a criança para que ela se sinta
mais confortável. Divide com a gente, Vera, se você puder, pelo menos assim, 2 estratégias, né, assim, de que você divide com os pais, de como que eles podem fazer em casa, só para as pessoas terem um pouco de noção de como que isso Claro. funciona. Primeiro em casa, não precisa fazer nada, se a criança fala em casa, né? Sim, Mas em casa você pode convidar amiguinhos para virem brincar na sua casa, amiguinhos da escola. certo. Não o vizinho que vem sempre, alguém da escola, porque aí com aqueles três elementos do lugar, a pessoa e a situação, nós vamos fazer uma forma de que essas crianças que vêm brincar vai facilitar o nível de conforto e vai diminuir a ansiedade da criança com motivo seletivo e interagir. Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Sim, Fazer isso. Se não for na sua casa, porque ó, a casa é um lugar confortável certo, e brincar de algo que a sua criança gosta de brincar. Não pode certo. ser videogame, que não vai gerar nada Não. de uma festa de chá, é jogar com, até desenhar. As redes Mas sociais, inclusive, são consideradas, atividades de bloqueio social, né, assim, porque é, elas, apesar de serem chamadas social media, né, redes é. sociais, elas bloqueiam as nossas habilidades sociais. Ah, obrigada por falar isso. É tão bonito que você falou. Adorei, obrigada. Você tem muita sabedoria. Eu tô vendo, Carol, tô super impressionada. Ah, imagina. Então, outras estratégias que nós usamos, claro, a mãe fala com a mãe vai na escola. Então, o lugar é a escola, a pessoa é familiar, mas ela não vai na escola para estudar, ela vai na escola para brincar com a criança antes da aula começar, né? Muito bom. É isso, é para ter. Então, faz uma brincadeira, não, um jogo com esses três elementos. Agora, como que nós nos comunicamos com essa criança quando nós estamos na frente de outra pessoa com quem ela não se comunica, né? Então, nós não, o tipo de pergunta que nós fazemos para a criança é muito importante. Por exemplo, se eu perguntar para você, você gosta de limão? Eu Você vou vai dizer fazer um que sim. gesto. É, Vai falar que sim com um gesto, né? certo, Se é. você tem. E se eu perguntar como foi seu dia na escola hoje? Que eu acho que pais não devem perguntar isso até a criança ser mais velha, tipo 9, 10 anos. Porque nem com 10 às vezes funciona. Porque a criança vai trazer uma coisa que vai modificar a sua percepção do que realmente aconteceu. Então, não fazemos perguntas abertas, como foi, Certo. né? Ou o que aconteceu, nada disso. Fazemos pergunta para a criança de uma forma que ela vai ter que responder, não com um gesto e não com uma resposta muito complicada. Porque pode ser que essa criança tenha uma dificuldade de verbalização fora a ansiedade, que seja articulação ou de trazer as palavras para fora, Certo. mas também porque muitas crianças que não têm nenhuma dificuldade de articulação dizem que é como se tivesse um negócio aqui fechando, um Engasgado, né. cofre nem é engasgado, é fecha mesmo, Certo. né? E o que acontece? Se nós dermos duas ou três respostas como escolha, o fato da criança escutar o que nós falamos, que nós sabemos que talvez vai ser a resposta dela, facilita sair para fora. Então, por Então, por exemplo, exemplo, ai, desculpa. Eu já não, ia te perguntar, então, por exemplo, o que você me perguntou, né, se você gosta de limão. Essa é uma resposta que eu poderia dar só de gesto se eu tivesse, por exemplo, mutismo seletivo. Mas, se você perguntar: "Carol, você prefere limão ou melancia?", aí eu vou ter que exatamente. responder melancia, certo. Exatamente, isso é uma pergunta de escolha forçada. Mas eu não sei o que você gosta, então eu tenho que perguntar: você gosta de limão, melancia ou outra fruta, outra comida para ficar mais fácil? Porque Certo. uma criança talvez nem goste de fruta, né? Sim. Porque muitas crianças com mutismo seletivo também são seletivas com comida, com som, tem sensibilidade para o A minha som filha. e tato também. É muito frequente. A É minha filha, muito ela não frequente. tem tato e ela não tem com comida, mas ela tem, alta sensibilidade auditiva, muita.
Então, existe pesquisa que mostra que crianças podem ter uma sensibilidade né, auditiva e que talvez processam a informação de uma forma diferente, que fica mais difícil ouvir e falar. Uhum, A habilidade auditiva é aferente, é super complicado, e pode existir, mas e daí? O que a gente faz a respeito? exato. Nós continuamos tratando o mutismo seletivo do jeito que nós estamos tratando, Sim. porque isso também é algo que a gente também pode ensinar a professora de uma criança de 5 anos, para quando faz uma pergunta, precisa esperar para ela responder. Então, a regra, quando nós estamos fazendo essas intervenções, as perguntas de escolha forçada, é de esperar 5 segundos para a criança responder. Então eu vou te perguntar: você gosta de limão, de melancia ou de outra coisa? Aí eu vou contar na minha cabeça, né? 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu vou perguntar de novo. Se você não responder, eu vou falar: olha, eu vou te dar o limão. Como se você está dando alguma coisa, né? Certo. E você vai para outra, faz um aquecimento novamente, sem fazer perguntas, e aí você vai introduzindo perguntas. Mas inicialmente, quando nós estamos fazendo essa terapia de exposição que a gente chama, né, que é a exposição de ansiedade para ansiedade, Uhum. vamos supor que você vai no começo da aula, porque agora terminaram as aulas aqui nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, para o ano que vem, se ela vai para o kindergarten, né? Eu tô falando ela porque eu não Ela vai conheço para o ela. kindergarten mesmo. É, E essa era uma das minhas grandes ansiedades, né, assim, ela tá saindo de uma escolinha pequenininha, aí volta de novo para aquela questão da ansiedade dos pais em relação aos filhos, né. Eh, ela tá saindo de uma escola que ela é muito acostumada, que ela tem as mesmas professoras há 2 anos, que agora ela vai para uma escola pública muito maior, é um sistema completamente diferente. Claro que isso também está gerando ansiedade, porque é um luto, né, assim, a criança vai perder, entre aspas aí, perder todos os amiguinhos, não vai mais ver aquelas professoras, a vida muda completamente. Então, eu imagino, enquanto criança, que é muito assustador mesmo essa mudança. Eu, mãe, tá, tô apavorada, exatamente. imagine, né, assim. Por isso que é bom que você está fazendo essa pergunta, eu aprecio você compartilhar. O que nós fazemos, e eu tenho meu livrinho aqui, que eu até queria mostrar para você, a história de Sofia, eu não sei se você tem. Eu vou mandar para Oh, você, ô tá? Vera, o nome da minha filha é Sofia. Você tá brincando com Não, F? Com F? não, com PH. Ah, tá. E você sabe que o nome da filha da Chipon Bloom também é Sophie? Sim. É com PH, mas eu nem lembrei que o nome dela era Sophie. Aí eu perguntei para a Chipum Blue se pode ficar o nome, que eu não queria usar o nome da filha porque não tinha nada a ver com a filha. Eu queria usar um nome que fosse nos dois países. Bom, ah, então, a coisa mais importante, eu escrevi esse livrinho aqui porque e tá no Amazon, tá? Quem quiser pode mandar um e-mail para mim, eu mando, eu vou mandar para você, pro Ai, seu endereço quando obrigada. você me der. Ah, é uma preparação para a escola, porque você Certo. lembra que eu falei do outro triângulo, que um importante é a escola, tenho até aqui no final, não sei se dá para ver, bom, não sei se dá para ver aqui a conexão entre a escola e a Ah, casa. mãe, É certo. muito importante. Então, por quê? Antes da escola começar, é importante ter uma reunião com a escola e fazer pelo menos o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de um 504, que é um planejamento de como nós vamos ajudar essa criança que tem uma necessidade especial, porque ela tem um diagnóstico de ansiedade, mutismo seletivo. Então ela tem a necessidade de certas acomodações, tá? Uma das minhas recomendações, você vai ver no livrinho, é que ela vá na escola no período de planejamento e vá conhecer a professora no período de planejamento. Sim. Mas não é assim conhecer a professora só. E eu sempre falo para os pais e para a escola que quanto mais passos preventivos nós tomarmos,
não vai ter problema depois. Eu falo Menos muito isso problema. aqui também, né, da É, importância da gente fazer essa prevenção e antecipar exatamente. e explicar passo a passo. Tudo isso ajuda a criança Isso. a fazer sentido. Mas então, o que nós temos que fazer é treinar os pais e treinar a professora que vai vir. Mas não Sim. é só essa professora, tem a professora de arte, tem o pessoal do recreio. Eu tenho uma menina que era uma gracinha, ela chegava na hora na sexta-feira, ela podia receber um sorvete, porque ela era muito comportada, não sei, muitos anos atrás. A escola pública dava sorvete, dava um ticket para o sorvete, e ela foi lá para pegar o sorvete e a pessoa que ia dar para ela falou: tem que falar por favor, senão não recebe. Ai, meu Coitadinha da Deus. menina. Ela não chorou na escola, foi para casa, começou a chorar no carro com a mãe, no carro, né? Então, a melhor coisa para fazer é preparar. Sim, Preparar-se, querendo dizer, vai na escola da sua filha, no caso, e vá lá e fale: vocês sabem de mutismo seletivo? Eu trouxe todo esse material aqui para vocês e eu gostaria que vocês tivessem um treino, eu ofereço para vocês. A, sabe, eu geralmente dou treino nas escolas e nós queremos fazer 2 encontros, pelo menos 2 encontros, na classe, quando a professora estiver preparando para a semana. A pior coisa para uma criança de mutismo seletivo é ir na classe no meet and greet, que é o primeiro dia que todo mundo se encontra, aquele bando de pais, aquele bando de crianças, e aí entra lá a criança já, como a gente fala na linguagem do mutismo seletivo, contamina o ambiente para a criança. sim, Não, já fica extremamente ansiolítico. Então, o que a gente quer é que essa criança tenha um nível de conforto. Então, por exemplo, fazemos um contato com a professora durante o verão. Se pudesse, não sei, a escola já acabou agora, mas geralmente eu faço um plano em maio. uhum, Por exemplo, eu tenho um menininho que eu fui na escola, fiz uma reunião com a escola e nos planejamos de encontrar numa sorveteria que, sem o menininho saber que ela ia ser a professora dele, ela veio, se aproximou de mim, ele já estava falando comigo muito facilmente, com a mãe, rindo, com o sorvete, caindo, tudo, maior confusão, porque quanto mais confusão, mais relaxada a criança tá, tem que usar muito humor. E aí chegou a professora, eu falei, oi, como vai? Tudo bem? Como é que você tá? E ela falou, ah, quem é você? Ele interagiu com essa professora, não sabendo que ela ia ser professora dele. E aí ela perguntou, onde você vai na escola? Não sei o quê. Oh, talvez eu seja sua professora. Isso aconteceu com muito esforço da diretora, da professora, e o menino não sabia que nós planejamos isso, mas salvou meses de terapia quando começou a escola. Porque sim, quando começou a escola ele já estava falando com ela e já falou com os amiguinhos também, porque nós fizemos uma coisa que eu recomendo, é para fazer play dates, né? Para sim, fazer encontros sociais, fazer um encontro com as crianças da escola, que você sabe que, não sei se é da sua vizinhança, que vai estar na escola, né? sim, Da sua criança, aí você faz isso. sim. Deu para explicar mais ou menos como Deu. fazer? Deu isso, e isso foi excelente você ter dito, porque quando eu falo muito sobre os temperamentos, né? A gente ficar, ser sensível ao temperamento dos nossos filhos. E para as crianças que são mais tímidas, mais introvertidas, devagar para aquecer, eu falo muito sobre a importância de chegar antes, de chegar quando não o salão não está cheio, quando a festa não está Exatamente. truando, né, assim, quando É, a banda já está tocando. Chega cedinho, vai lá, faz aquele aquecimento para que essa criança ela tenha tempo, porque aí os pais chegam: "Poxa, Carol, na hora de ir embora foi a hora que ele se soltou". É, exatamente, né. Então, assim, tem que exatamente, chegar é. antes, permitir esse tempo. E eu acho que tudo que você está falando cai faz muito sentido quando a gente pensa na teoria do apego, por exemplo, e na importância da criança se sentir segura. É o É, senso de segurança. Quando você fala confortável,
eu filtro isso e eu entendo como a criança está se sentindo segura. Se a E criança acolhida, e e acolhida. acolhida, É. exatamente, ela está sentindo que ela tem suporte. Eu até dividi que quando eu tive um insight do mutismo seletivo, eu confesso que anterior a isso, eu tinha colocado minha filha em ciladas, né? Assim, em situações aonde quase que a gente forçava, olha, tem que falar, vamos ouvir oi, titio, oi, tchau, titia. Eu e o meu marido, a gente tava meio que, Uhum. meu Deus do céu, nada tá Desesperado. adiantando, desesperados, né? Assim, vamos. E aí, quando eu lembro que quando eu tive esse insight que eu falei com ele, a gente conversou e etc. Isso foi no carro voltando de uma viagem de 4 dias, onde ela não trocou uma palavra com os primos, Uau. nada. Ela brincou muito com eles, mas não verbal, né? Completamente não verbal. E aí a gente chegou no restaurante e a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpa para ela. Ai, que linda. Pedir desculpa, filha. Sinto muito por ter colocado você nessa situação. É. Eu e o pai, né? Assim, nós dois pedimos desculpa e que Ai, agora a que gente estava lindo. do lado dela e que ela podia contar com a gente. Vera, foi assim, Que coisa. instantâneo. A gente pediu desculpa, a gente abriu nosso coração e disse: olha, agora a gente entende melhor, a gente vai fazer melhor. E aí chegou a garçonete para pegar o nosso pedido e ela disse: ah, eu queria tofu, por favor. Tipo assim, ela nunca Que teria gracinha. tomado Aham. essa iniciativa, nunca teria falado em alto e bom tom. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente ficou sem acreditar no que estava acontecendo, assim, só pelo simples fato de que a gente pediu desculpa, reconheceu, se prontificou em estar ali dando suporte para ela, assim, o quão vista ela deve ter se sentido, e isso elevou o senso de segurança, e ela disse: ah, quer saber? Eu quero tofu, por favor. Que gracinha. Que história maravilhosa você compartilhou. É isso aí mesmo. Ela sentiu. A palavra acolhimento não existe nos Estados Unidos, né? Né? Eu não sei como traduzir. Não é embrace, não é abraçar, é acolher Acolher, e, isso. e tá do lado dela. Que maravilha que você compartilhou essa história. Ainda Hum. mais tofu, hein, que é até melhor, né? Que não é Ela French adora fries, é tofu. tofu. É que era um restaurante tailandês e a gente Aham, sempre pede, ela adora. Mas, Vera, assim, a gente tá chegando no finalzinho da nossa sei. conversa. Eu acho que a gente abrangeu aqui muita coisa, né? Assim, explicamos o que é, como que se faz esse diagnóstico, como que os pais eles podem promover esse acolhimento, né? Que é realmente uma vez que você tem a informação, leva para a escola, faz essa preparação. No Brasil, as coisas funcionam um pouquinho diferente do que aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que a maioria, inclusive aí vocês devem ter no Brasil acesso mais fácil às escolas do que aqui, porque, por exemplo, a escola não, você acha que não tem? Não, eu sei por que não existe acesso maior, existe dificuldade e é algo que, por causa disso, nós estamos fazendo uma boa campanha. Em setembro eu vou estar em São Paulo fazendo algo para o teateiro, que Muito vai bom. ser uma conferência também, vai ter do mutismo. E eu acho que outra coisa que eu gostaria de falar da sua história que você falou de de ela ter sido entendida, porque vocês entenderam, vocês mudaram a sua atitude, o seu comportamento e ela também mudou. Claro que o dela foi imediato, que é mágico, mas eu acho que você falou do luto, né, da criança sair da pré-escola e para o kindergarten. Eu acho que os pais, no momento que os pais escutam e aprendem a respeito da dificuldade de seus filhos, e aí volta tudo para o temperamento, como você falou, Sim, volta para. Porque às vezes as crianças mostram a dificuldade de comportamento que está vindo de um temperamento, está vindo de uma ansiedade, mas no momento que eles entendem e aprendem e se informam como você fez, é que faz com que a mudança ocorra. sim, Por isso que é muito importante, pessoal, vocês estão no Brasil,
não fazer terapia, ludoterapia individual, sem a participação dos pais, porque não vai a lugar nenhum. Não. E Sem a terapia participação dos pais e para além, né, assim, a e da escola, escola. e da Então, escola. como você disse, assim, se você que está ouvindo esse episódio está passando por isso, né, alguém te encaminhou porque sabe que essa é uma situação para você, envie esse episódio para as pessoas que você acha que pode se beneficiar com isso, envie esse episódio para a diretora da escola ou a professora e diz, vamos conversar sobre isso, porque é muito importante realmente esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho aonde todo mundo está envolvido e essa preparação mesmo dos profissionais. As informações da Vera vão estar todas aqui no link desse episódio. Então, se você quer entrar em contato com ela quando ela estiver em São Paulo, por e-mail, por telefone, você pode encontrar todas essas informações lá, o livro dela também, né, como ela falou aqui. Mas é muito importante que a gente amplie esse conhecimento, porque muitas pessoas não sabem, inclusive profissionais da área, né, assim, não sabem do que É, se trata, não sabem como lidar, e essa foi uma conversa muito importante que trouxe informações importantes, mas é só o começo de uma conversa, né? Assim, é só o comecinho. Existe um caminho, e cada processo tem o seu caminho específico. Então, procurem realmente por mais informação, procurem por alguém que é qualificado no assunto para que possa guiar vocês nesse processo. E, Vera, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você ai, acha que tem obrigada a alguma coisa você. que eu devia ter perguntado que não perguntei? Assim, que você acha que deve ser falado e que não foi falado? Não, eu acho que é muito importante o diagnóstico ser feito adequadamente de alguém que é especializado em criança, Sim, e que também seja especializado em mutismo seletivo, ansiedade, e que a terapia da criança bem pequenininha não é uma terapia de ludoterapia. A criança bem pequenininha, na verdade, é uma terapia quase que comportamental, porque a gente vai colocar a criança em situações, mas sempre acolhendo a criança, não forçando. E sim. a terapia da criança mais velha pode ser terapia cognitiva comportamental. Mas é um prazer estar aqui com você, Carol. Eu aprendi muito com você. Muito Ah, obrigada. E me sinto apegada a você agora. muito obrigada por ter E participado. A sua participação. adoraria voltar para conversar mais com você, porque nós temos uma sintonia muito grande e eu aprecio estar aqui com vocês. Qualquer coisa, só contactar a mim. Vou estar no Brasil em julho, vou estar no Brasil em setembro de novo, tá? Tá certo, muito Mas eu obrigada. adoraria falar com você de novo e muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você, Ai, a honra foi todo tá? nosso e o privilégio. Eu espero que você aí que está do outro lado também tenha gostado muito desse episódio. Se você acha que esse episódio ele é útil para alguém, vai lá, manda, como uma forma de começar uma conversa ou como uma forma de mostrar acolhimento que você agora entende, né? Pode ser que você aí tenha julgado uma mãe ou uma família porque o filho não estava falando ou a filhinha. Então agora você tem essa informação, que você juntou os pontinhos, você entende, a gente pode fazer essa comunidade de não julgamento, de apego, que é o que o Apegados tanto traz, né? Então vai lá, manda para mais pessoas, para que a gente possa expandir essa mensagem. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá no nosso perfil, dá 5 estrelas, que isso ajuda muito a expandir ainda mais a mensagem do Apegados. Nós temos uma gama grande já agora de episódios completamente diferentes, com temas diferentes, para que você vá lá, possa dar uma olhada, refletir com a gente. Se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. Se você já é da família, muito feliz em ter você aqui mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.